Bora falar sobre a arte da estatística. Estatística. Arte da estatística, livro de David Spiegelhalter, tá ligado? É esse cara ali. Esse livro fala sobre estatística, mas é como já deu pra perceber, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre a introdução do livro. A introdução de um livro que é sobre... que é a introdução da estatística. É um livro introdutório sobre estatística. Livro introdutório sobre estatística. Eu tô estudando matemática, mas eu tô no básico, e esse pau eu tô abaixo do básico em matemática, mas estatística é um bagulho é uma matéria, né? Não é um bagulho, é uma matéria que eu sempre achei interessante, principalmente porque eu gosto de futebol e eu gosto de aposta esportiva, e se você manja de estatística, não é que você vai ganhar dinheiro com aposta esportiva, mas você vai perder menos do que uma pessoa que não tem estatística, não tem o conhecimento de estatística. Bom, o autor, ele é um professor de Cambridge, que é uma faculdade inglesa, parece. O autor é inglês. E, bom, basicamente, o livro, pelo que eu vi, ele fala sobre como aprender a partir de dados. E isso aqui, ó, tem muito a ver com com isso aqui, Data Science, que é uma profissão aí, é um campo que tá muito famoso hoje em dia. E é um campo que dá muito dinheiro. Se você pegar um trampo de Data Science, você vai ganhar dinheiro, entendeu? E eu também me interesso por Data Science. Pode ser que eu venha escolher essa carreira depois que eu terminar a faculdade. Bom, interpretar com responsabilidade uma enxurrada de informações que recebemos todos os dias. Ele fala sobre enxurrada de informações, que é basicamente o que o pessoal chama de Big Data, né? Hoje em dia a gente vê, tipo assim, por exemplo, muitos Reels. A pessoa pode ver muitos Reels ou receber muitas notícias, mas não necessariamente aquilo vira um conhecimento, entendeu? Então, você ter uma base assim da estatística faz com que você consiga lidar com tudo isso, entendeu? Aí tem uma frase aqui que eu peguei, que é: os números não têm como falar por si mesmos. Somos nós que falamos por eles. Nós que atribuímos o significado. E aí no livro, ele fala sobre ele começa dando um exemplo do tal de Harold Shipman, que ele foi um serial killer, né? Não vou escrever a palavra porque vai que ele foi um serial killer do Reino Unido ali, e ele era médico, e ele matava velhinhos com injeção. Eu esqueci o nome da substância, mas ele matava os velhinhos. E aí ele dá o exemplo da estatística, e ele mostra imagens assim do gráfico de vítimas dos velhinhos que ele matava, né? Da idade. Não necessariamente ele só matou velhinho, mas a maioria era velhinho e a maioria era mulher, né? Então, e aí ele faz uma pergunta assim: daria pra ter previsto isso? Daria pra ter impedido essas mortes? Ele não respondeu. Vamos ver aqui, ó. Daria para pará-lo antes? Ele não respondeu, mas vamos ver se ele respondeu ao passar do livro, entendeu? E aí, outro exemplo que ele vem tratar no livro. Deixa eu pegar um verde mais escuro. O
que deveria ser interesse de quem quer salvar o meio ambiente? Número de árvores? Número de árvores? Aí ele lança o questionamento. O que é uma árvore? A gente tipo pensa assim que tudo já está definido, mas por exemplo, eu posso achar que é um objeto que aquela planta é uma árvore, e outra pessoa não. A outra pessoa pode achar que aquilo lá é como diz, é um arbusto, entendeu? Então, aí ele fala sobre a importância da definição. Aqui, ó. Importância. Cadê, ó? Importância de definir conceitos. Acho que em futebol, não é o livro que está falando isso, sou eu. No futebol tem uma divergência sobre assistências. Assistências no futebol. Há uma divergência. Por exemplo, se o cara chutou no gol, bateu aqui na trave, aí veio outro cara e chutou e fez o gol. Que desenho feio. Se aconteceu isso, foi uma assistência? Tem lugares que consideram e tem lugares que não, entendeu? E aí é por isso que é um negócio que, pra você fazer uma estatística, você tem que ter uma definição clara sobre o que você tá falando, entendeu? Sobre o que é uma árvore, por exemplo. Aí, vamos lá. Um fato interessante e que fala é que a estatística moderna começou na década de 1650. Fato interessante aí. Copiem, vai cair na prova. Segundo o livro, né? Eu não sei se tá certo isso, mas o livro diz isso, né? E aí fala também assim sobre a importância da alfabetização em dados para a pessoa interpretar, né? Saber interpretar as estatísticas. Voltando à parte de definição de conceitos, um negócio que muda muito é a definição de desemprego. Se não me engano, no Brasil, o desemprego só conta quem ainda está procurando. Quem ainda está procurando. Então, se tiver Cara, se eu estiver falando besteira, pode corrigir no comentário. Tipo assim, se tiver um desemprego de 5%, significa que 5% tá procurando e não tem emprego. Porém, pode ser que 20% da população total... 20% da população total, ela não tá empregada, ela não tá fazendo uma função com remuneração. Só que só 5 ainda tá procurando, entendeu? 15% não tá nem aí. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora, outra coisa que eu ia falar é sobre o ciclo PPDAC. O que é o ciclo PPDAC? P de problema, outro P de plano, D dados, A análise e C de conclusão. O que é isso? Basicamente, você vai ter um problema, aí você tem que aqui, ó. Problema, você tem que fazer o quê? Compreender aquele problema, compreender e definir o problema. E como a gente faz para responder a questão, a gente tem que ter uma pergunta. Pra gente ter uma análise estatística, a gente tem que ter um problema, uma pergunta.
uma pergunta. E depois o plano, né? Tem um plano. O que medir, o que e como. O que medir, como, vai registrar, a gente vai registrar, ou a gente vai coletar. Eu ainda não sei explicar muito bem essas partes aqui, do que se trata. Aí depois a gente tem os dados, deixa eu passar aqui. Dados. E aí a gente tem o que com dados? Coleta, como a gente vai pegar esses dados, gerenciamento e a limpeza. É um fato muito importante aqui essa parte da limpeza de dados, porque a gente pode estar pegando dados sujos, que são dados errados, são dados, por exemplo, você pega uma tabela que tem preços que estão assim e uma tabela que está assim. E aí no software ele entende por ponto, ou seja, aqui ele entende por vírgula, na verdade, vamos supor, por vírgula. E aí o ponto ele vira 100, por exemplo. Ele não entende o ponto, ou ele não entende a vírgula. Isso aqui, eu não sei explicar direito, mas eu vi que isso aqui é a questão de ser nos Estados Unidos com no Brasil, por exemplo. E aí você tem que limpar isso aqui, entendeu? E isso é um exemplo, mas existem vários outros. Aí depois de dados, a gente tem análise, a seleção dos dados, a construção de tabelas, gráficos, busca de padrões e geração de hipótese. E depois a gente tem a conclusão, que é novas ideias. A gente vai ter as novas ideias aí a partir de toda essa análise. Bom, o livro tem bastante coisa, pelo que eu vi. Eu achei interessante esse ciclo PP-DAC. Ele dá uma base para a gente saber resolver problemas com a estatística. E, bom, basicamente isso. É, é o que eu, é o que eu consegui explicar. Eu li só a introdução do livro. Parece um livro bastante interessante. O autor é zica. Eu vi as análises ali do da Amazon e o pessoal tá falando bem. Bom, vamos ver aí ao longo da minha leitura desse livro se eu melhoro a minha explicação.